Segunda-feira da segunda semana da Páscoa. Eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos começando mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Bem, na sexta-feira começamos a meditação sobre este Evangelho, sobre esta história de vida que é a ressurreição de Jesus. E mais do que a ressurreição de Jesus, que é um evento em si único na história humana, lembrando-se que somente a Virgem Maria vai passar pelo mesmo processo de Jesus, ter um corpo glorioso já. Nós não. Nós estamos passando pelo regime da morte, julgamento e espera da ressurreição final, do juízo final. Por isso, os nossos mortos, nós recomendamos, e um dia nos será recomendado, descansarmos em paz. Mas voltemos àquele capítulo 20, 19 a 23. O cenáculo fechado. O cenáculo como lugar de memórias amargas, que agora vai ser transformado na sala da luz, da alegria e da vida. Nós dizíamos que, primeiramente, o cenáculo se torna o lugar no qual Jesus está no meio deles. E isto vai ser uma das marcas da liturgia. A liturgia é o mistério do ressuscitado no meio da sua igreja. Presente, atuante. A liturgia não é sermos transportados para um outro lugar, daí a gente ter muita reserva, ou deve ter muita reserva, com esses cultos eufóricos de origem neopentecostal protestante. As pessoas precisam delirar para rezar. Nós não precisamos. A fé dos apóstolos diz, ele colocou-se no meio deles e comunicou-lhes a paz. Bem, num segundo momento, eles ouvem a sua inconfundível voz. Imaginem, a primeira emoção e aturdimento é aquele corpo humano, assim parece, que porém não obedece mais às regras humanas, porque corpos humanos não passam, não transpõem portas fechadas. Não. Eles precisam entrar se as portas forem abertas. Jesus não precisava mais. Encontrar-se com os seus discípulos é tão imperativo que eles simplesmente não precisam abrir portas para que ele entre. Uma música inefável aos ouvidos incréus dos apóstolos. Não se tratou somente de uma audição espiritual, mas uma experiência audiovisual completa. Padre, o que isso quer dizer com isso? Que este evento foi único dos apóstolos. E é este evento que eles nos comunicam. Eu gosto sempre de dizer que a fé da igreja, a fé apostólica, ela só ocorre porque temos nos nossos olhos, a pupila dos olhos de Pedro. E o que Pedro viu e ouviu? Jesus ressuscitado. Ou mesmo Jesus que ouvira e vira durante 3 anos. Um evento real, mas que transcendia a dimensão empírica da vida. Não era nem uma encenação, nem um fantasma, nem era simplesmente um ser humano estranho, esquisito, um ET. Não. As características da revelação escatológica se estabelecem naquela sala. A voz divina de Jesus,
um conteúdo inefável com finalidade salvífica de conhecimento, porque ele aparece para que eles o conheçam, reconheçam. A fé da Igreja Apostólica corresponde a uma experiência única, profetizada no Antigo Testamento. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus, a escuta da Vox Dei. Na Transfiguração, uma voz do céu das nuvens afirmara como mandamento. Lemos em Mateus 17:5, em Marcos 9:7, em Lucas 9:35. Ouvi-o. Não cremos no devaneio das vozes humanas, mas da sua voz, do Verbo glorioso e ressuscitado diante deles na sala do arrependimento que os corroía a alma. Uma palavra que tem por conteúdo o resultado da paixão e morte, ainda dolorosas, na memória da igreja. Imaginem que uma das muitas desgraças de um certo protestantismo é dizer, bem, morreu, tá certo, foi duro, foi ruim, mas temos que nos concentrar no essencial, ele ressuscitou. Esta falácia tem entrado na cabeça de católicos que seguem orientações neopentecostais, mesmo batizadas com batismo católico. Conheço gente que tem muita dificuldade de participar da Sexta-feira Santa, prefere o sábado de Aleluia, inclusive com repertório escassíssimo na Sexta-feira Santa. Muito bem. Por quê? Porque essa memória jamais vai abandonar a igreja. A sexta-feira e o sábado, na sua primeira parte do sábado, a parte da manhã, são de dor, de vergonha e até de medo, de fuga, de negação, de abandono. Jamais isto sairá da memória dos apóstolos. O que se apresentava a eles até então era uma consciência pesarosa, culpada, entristecida. Mas a voz diz-lhes por 3 vezes, a paz esteja convosco. 2 vezes na tarde do mesmo dia e uma terceira vez 8 dias depois. A promessa salvífica, finalmente, se realizara na sua escatologia diante deles. Como na conclusão do dilúvio, lá em Gênesis 8, quando Deus diz, não ferirei mais todos os seres vivos como o fiz. Deus selara, depois do dilúvio da paixão e da cruz, paz perene com a criação inteira. Os apóstolos ouviam de Cristo a força suprema da salvação, o perdão obtido pelo sacrifício de Cristo a toda a humanidade. Entregue à igreja para que, como sacramento de Cristo a toda a humanidade, comunique esta graça a todos. A pequena sala do cenáculo, com a presença e a fala de paz do ressuscitado, tornava-se assim a nova arca da aliança, um arco-íris de paz sobre a cabeça dos apóstolos que temiam e se escondiam dos homens, mas também de Deus. Diz o versículo 20 do capítulo 20, os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. A sacramentalidade da igreja e na igreja não é a perpétua encenação dos gestos e palavras de Jesus, como na errônea concepção luterana e protestante em geral da ceia. Ocorreu a fusão potente de palavras que, como na criação, ocorre. Sacramentos são palavras que recriam o mundo, o homem e a história. São palavras performativas, com desempenho, pois realizam o que enunciam. O Cristo mostra-lhes os sinais da paixão no corpo novo, ressuscitado, que não tem obstáculos nas portas fechadas da sala e dos corações. A palavra fantasma ou espírito
como se lê no relato pascal de São Lucas, capítulo 24, 37. Perturbados, espantados, pensaram estar vendo um espírito ou um fantasma. Indicava fortemente esta surpresa, alegria e dúvida como reação dos apóstolos. Por fim, a pergunta que responderemos amanhã: por que Cristo exibe seu corpo chagado e glorioso?